A gente vai começar falando sobre pincéis para olhos. Um dos pincéis mais importantes para maquiagem é o pincel de esfumar. Eu separei aqui 4 pincéisinhos que são os que a gente mais utiliza. Eu separei o maior, o intermediário, um pequenininho e um que ele parece ser de sombra, mas ele é um pouquinho mais fofinho. Assim, eles têm algumas funções diferentes. Por exemplo, esse maiorzinho. Ele é melhor para quando você vai colocar uma sombra mais clara no côncavo. Quando você quer fazer o degradê, por exemplo, de um marrom claro para um marrom escuro e um preto. Primeiro eu venho com esse maiorzinho para esfumar o marrom claro. Quanto mais fofo, mais ele esfuma. Então ele facilita muito a nossa vida. E aí nós temos esse menorzinho aqui, que também é super legal. Ele também dá para você esfumar o marronzinho claro no côncavo. Mas ele funciona melhor para fazer o degradê com um marronzinho um pouquinho mais escuro. Então, se você tiver um pincel só, você consegue tanto o marrom claro, quanto o marrom escuro, quanto o preto. Mas o ideal é que você tenha vários para que você não suje o pincel, a sombra não interfira. Então, primeira coisa, a gente passa a sombra mais clara no pincel mais gordinho, mais fofinho. E aí depois a gente vem com o pincel de esfumar um pouquinho menor e aplica o marrom escuro. E aí nós temos esse aqui que ele é bem pequenininho. Ele é muito bom para você esfumar preto, para você esfumar o cantinho do delineado, fazer delineado esfumado, porque ele sendo menor, ele é um pouco mais preciso. Então ele pigmenta um pouquinho mais a sombra, diferente do grandão que a gente usa para marrom claro, que ele tem a função de espalhar. Esse de esfumar pequenininho, ele tem a função de pigmentar a sombra, porque ele é um pouquinho mais preciso. E aí a gente tem esse pincelzinho aqui, que ele é um pincel de sombra bem gordinho. Esse pincel é legal para quando você vai fazer uma maquiagem totalmente esfumada. Porque daí você pega esse pincel mais gordinho e conforme você vai aplicando na pálpebra, a pálpebra não vai ficar marcada. Então você consegue uma maquiagem inteirinha esfumada com esses pincéis. Ai, mas eu não tenho como ter todos. Eu indicaria vocês terem pelo menos esse aqui, que ele é o intermediário, porque daí com ele você consegue fazer o marrom claro, o marrom escuro e o preto também. Então, na dúvida sobre comprar, compre um. Esse aqui que eu uso é o da Dye Makeup, o número 136. Vocês encontram em lojinhas online, tá? E aí nós temos os pincéis de sombra. Separei 3 modelinhos aqui, que são também os que eu mais utilizo. Esse menorzinho eu gosto de aplicar sombra preta na parte inferior dos olhos, na parte de baixo, no cantinho lacrimal. Por quê? Por ele ser um pouquinho menor, ele é mais preciso. Então a sombra ela vai pigmentar mais naquele local. Agora, por exemplo, eu passei o pretinho na parte de baixo dos olhos para pigmentar, mas eu não quero deixar marcado. Então eu venho com esse pincel aqui, que ele é um pouquinho mais retinho e ele é mais fofinho. Então conforme eu vou aplicando a sombra em movimento de vai e vem, automaticamente ele já vai esfumando sem tirar produto, o que eu gosto muito. Diferente desse, que ele é maior. Então, na hora de aplicar a sombra, ele espalha mais. Então quando eu quero que a minha sombra fique mais espalhada, eu vou utilizar o pincel de sombra maior. Quando eu quero que a sombra fique bem pigmentada, eu vou utilizar o pincel de sombrinha menor. E quando eu quero deixar a minha sombra mais esfumadinha, eu venho com esse pincelzinho de sombra bem retinho. E aí nós temos pincéis de iluminador. Eu uso geralmente esses dois. Esse aqui que ele é um de esfumar bem grandão e esse aqui que é o vassourinha. Quando eu quero que o iluminador ele fique um pouquinho mais pigmentado, eu utilizo esse pincel aqui, porque ele tem mais cerdas, então ele pega mais produto. Esse pincel vassourinha, ele é mais fininho, então ele é mais preciso, você aplica só em determinada área da pele. Se você quer passar menos iluminador, é só você utilizar o vassourinha. Se você quer deixar sua pele bem iluminada, você pode vir e aplicar com esse pincel de esfumar bem grandão, tá bom? E aí nós temos pincéis de blush. Eu tenho esse aqui, que ele é um duo fiber, porque ele tem 2 sardinhas, ó, a preta e a clara. Esse pincel é legal porque ele vai deixar o seu blush mais leve, não vai ficar nada carregado demais.
por conta dessa segunda cerda. Então, conforme você vai passando, essa segunda cerda vem e retira todo o excesso de produto, o que deixa a sua pele mais leve. É bem interessante. E aí a gente tem esse pincel que ele é próprio para blush mesmo, que ele é mais chanfradinho. Então ele facilita na hora de você aplicar no rosto. Esses dois pincelzinhos aqui você pode usar tanto para blush quanto para bronzer, porque eles são menorzinhos. Se você vem com um pincel muito grande, vai espalhar demais e aí a sua pele vai ficar muito carregada. Então, tanto do Fiber quanto de blush você pode usar tanto para o bronzer quanto para o blush. E aí nós temos o pincel de pó. O pincel de pó a gente pode utilizar tanto esse aqui, que é grandão e bem fofo, quanto um Duo Fiber, que é um pouquinho maior. Os dois dá para aplicar pó. Esse aqui, ele vai pigmentar um pouquinho mais na pele, porque ele tem mais cerdas também. E o Duo Fiber, ele vai espalhar mais o pó. Então, se você quer uma camada bem leve, Duo Fiber, com certeza. Se você quer selar mais a pele, deixar a sua pele um pouquinho mais carregada, você vem com esse pincel de pó maior. E aí nós temos pincéis de base. Esse Duo Fiber você também pode utilizar para aplicar base. Vai ficar uma camada bem mais fina, mas fica super legal também. Para quem tem a pele mais madura, fica bem interessante. E aí a gente tem o Kabuki. O Kabuki ele tem um topo bem retinho, o que faz com que a base fique mais assentadinha na pele. Esse aqui, por ele ter duas cerdas, às vezes ele risca um pouquinho a pele. Então, geralmente, o que eu faço? Eu aplico a base com o Duo Fiber e venho e só dou uma seladinha com o Kabuki. E o Kabuki, ele deixa a pele um pouquinho mais carregada também, por conta dele ser muito fofo e ter muitas cerdas, tá? Então, se você quer uma pelinha mais leve, use o Duo Fiber e dá acabamento com o Kabuki. Se você quer uma pele mais carregada, utiliza o Kabuki. E aí a gente tem as esponjinhas. Essa esponjinha aqui, eu uso em praticamente toda a maquiagem que eu faça. Pra dia, eu uso ela bem molhadinha, porque daí ela deixa um acabamento bem natural na pele, o que é muito legal. E pra noite, o que eu faço? Eu aplico a base com o Kabuki e eu venho e só dou o acabamento com a Beauty Blender. Assim eu consigo uma cobertura legal na pele, mas um acabamento super natural. Essas esponjinhas tem a Beauty Blender que é um pouquinho mais cara, mas tem as réplicas, que custa em torno de R$15 mais ou menos. E aí a gente tem a Beauty Blender Mini. Essa Beauty Blender Mini, ela é legal para aplicar na parte inferior dos olhos, nas olheiras, porque por ela ser menor, ela é um pouco mais precisa, então ela dá um pouquinho mais de cobertura e ela chega melhor na curvinha que a gente tem nos olhos. E nós temos também o queijinho, que eu gosto muito de usar. O queijinho, ele espalha um pouco menos de base do que a Beauty Blender. Então, se você tem uma olheira mais marcada, com mais cor ou mais fundinha, é legal você vir e aplicar o corretivo ou a base com o queijinho, porque ele vai depositar mais produto e também vai deixar um acabamento natural. Então, pra mim, as esponjinhas, elas são com certeza a melhor opção, tanto para aplicar o corretivo, quanto para aplicar a base. A gente tem aqui também o pincel de delineador. Na verdade, esse pincel ele não é específico para olhos, ele é um pincel de manicure, mas ele tem a ponta muito fininha. Então, para passar delineador em gel, esse pincel ele é perfeito. Você pega um pouquinho de produto, só faz um risquinho nos olhos, fica bem fininho e mais fácil de fazer. E aí nós temos o pincel para pentear sobrancelhas. Então, antes de corrigir a sobrancelha, eu só venho, dou uma penteadinha. Pronto, fica mais fácil de eu conseguir contornar a sobrancelha. E o pincel de boca. Nem todo mundo gosta de usar. Quando você usa aqueles batons que são líquidos, é mais fácil de você utilizar o próprio aplicador do batom. Mas quando são batons assim bala, é um pouco mais difícil de você deixar a sua boca contornadinha, perfeitinha. Então a gente pega o pincel de boca, pega um pouquinho do produto e contorna todo o lábio e depois a gente só preenche a parte de dentro. Assim a sua boca ela vai ficar muito mais bonita e o batom vai ficar muito mais evidente. É uma diversidade de produtos enorme, então o que você vai fazer? Você vai ver o seu orçamento, ver o que você pode comprar com o orçamento que você tem, de acordo com tudo que você aprendeu nas aulas. Então sempre analisa bem tudo que você vai utilizar.